Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 22 de outubro, hoje a igreja faz memória de São João Paulo II, esse grande santo que foi um dos maiores papas da história da igreja. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9, que diz assim: Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, interessante esse evangelho de hoje. Geralmente, quando acontece alguma tragédia, alguma coisa má na vida da gente, na vida de outras pessoas, geralmente nós dizemos, afirmamos que tal acontecimento foi castigo. Deus castigou por conta dos pecados, por conta das infidelidades. E a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas afirmações. Muita gente até acaba se revoltando contra Deus, porque veja nesse caso daquelas pessoas que morreram por conta da queda da Torre de Siloé. Quem disse que ali só tinha gente má? Quem disse que ali só tinha gente ruim? Será que não tinha gente boa também ali? Que morreram também? Mas veja, a gente associa e a gente faz até um julgamento. Ah, fulano morreu de forma trágica, mas é porque não prestava, não era uma pessoa boa. A gente já condena a pessoa. A pessoa já sofreu o que sofreu, morreu tragicamente, a gente ainda condena, já coloca no inferno, né? Tomemos cuidado, meu povo, com as nossas afirmações. Né? Tomemos cuidado. Nós precisamos purificar essa nossa mentalidade. As tragédias acontecem. E tem acontecimentos que a gente nem resposta tem para dar. A gente não tem nenhum porquê. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso dessa forma? Por que isso aconteceu com uma pessoa, com fulano que era tão boa, tão gente boa e morrer desse jeito? A gente fica sem resposta. Sofrimentos, tragédias, catástrofes acontecem. Repito, tem situações que aí acontecimentos que a gente não sabe o porquê das coisas. Mistério. Mas interessante, Jesus está dizendo aqui: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Porque essa mentalidade, aquelas pessoas sofreram porque
eram muito pecadores. Não. Jesus está dizendo: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Às vezes a gente mesmo se julga melhor do que as pessoas que sofreram. Não. Mas Jesus aqui faz um apelo, que é o apelo à conversão. O Evangelho nos convida à conversão. Jesus está dizendo: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E quando o Evangelho faz esse apelo à conversão, é muito interessante porque Jesus depois vai contar uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta! Que figueira é esta? Primeiramente, essa figueira é o povo de Israel, que por 3 anos, que foram os 3 anos da missão pública de Jesus, o povo não reconheceu e não acreditou em Jesus. Já faz 3 anos. Mas essa parábola também ela fala um pouco sobre a paciência de Deus. Veja, o Evangelho começa com um apelo à conversão: se não vos converteres, ireis morrer do mesmo modo. Então, é um apelo que o Evangelho nos faz à conversão, mas, por outro lado, também fala sobre essa paciência de Deus. Muitas vezes nós somos essa videira, essa figueira que não produz fruto. Quais são os nossos frutos hoje? Nos perguntemos: quais são os meus frutos? Que frutos eu tenho produzido? Eu que sou católico, eu que sou cristão, eu que sou padre, você que é leigo, você que é consagrado. Quais são os frutos que você tem produzido na sua vida? Frutos de fé, frutos de conversão, frutos de vida nova, fruto de santidade. Quais são os frutos que nós temos produzido? Podemos ainda nos perguntar: temos produzido os frutos que Deus espera de nós? Ou será que nós estamos sendo essa figueira que não produz nada? Interessante, o dono da vinha disse: corta! O vinhateiro disse: não, meu senhor, não. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vamos cavar, eu vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Veja, meu povo. E o dono da vinha concordou. Paciência. Deus é paciente conosco. Agora, não abusemos da paciência de Deus. Porque, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: Senhor, para te amar, eu só tenho hoje. Amanhã já posso não estar mais neste mundo. Veja, para amar a Deus, para nos convertermos, só temos hoje. Não adiemos mais a nossa volta, o nosso retorno para Deus. Entreguemos a nossa vida ao Senhor. Entreguemos o nosso coração ao Senhor. Sejamos inteiramente de Deus. Ele que nos aguarda, de braços abertos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.